As nossas crenças, elas basicamente são formadas na nossa infância, né? E ali no início da nossa adolescência, a gente vai ouvindo o que as pessoas acham sobre nós, acreditando que somos aquilo e criando crenças, né? Crenças de desamparo. Então, quem se sentiu abandonado, quem se sentiu desamparado, quem se sentiu pouco suficiente, quem se sentiu burro, quem se sentiu com baixo valor, enfim, tudo isso vai sendo colocado ali e a gente vai criando uma estrutura de pensamento através dessas crenças. Então, o primeiro ponto para a gente mudar a nossa mentalidade é a gente se conscientizar que a gente não é o que a gente pensa. Né? Que a gente pode sim mudar os nossos padrões e a nossa estrutura de pensamento. Isso vem através do desenvolvimento do nosso autoconhecimento também. Então, entender aquilo que hoje está desafiador na sua vida vai trazer essa conscientização, sabe? Pensar sobre o que você está pensando, identificar quais são as suas crenças. Existe teoria para isso, mas a gente pode trabalhar também através daqueles comportamentos que a gente tem e que a gente não gosta, ou que a gente gostaria de mudar, gostaria de fazer diferente, gostaria de ser melhor, ou gostaria de não fazer. Tudo isso vem de algum lugar, vem de alguma crença. Então, o primeiro é identificar. Só que não basta só identificar, a gente também tem que aceitar. O lado escuro da sombra, da sombra não, da força, né? Da sombra, o lado escuro da sombra. O lado escuro da força, sabe? A gente tem que aceitar que a gente tem esse lugar escuro, que a gente tem que pôr luz dentro desse lugar para que a gente possa modificar. E às vezes é mais difícil aceitar do que realmente identificar. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, assim, ó, bem aleatórios, só para vocês entenderem um pouquinho na prática o que eu tô dizendo, né? Sei lá, vamos pensar, uma crença de não merecimento. Então, por exemplo, às vezes você tá num emprego e você se submete a ficar ali, sendo que é um lugar que é onde você não se sente valorizado, você não consegue prosperar, você não consegue crescer, mas você também não consegue sair dali, porque você acha que você não vai conseguir nada melhor, ou que você não é capaz, ou qualquer crença e pensamento que você tem aí. Pode ser, é bem assim, gente, bem pode ser, mas pode ser que durante a sua vida você ouviu frases ou teve vivências, experiências e exemplos de escassez. Então, sei lá, seu pai, sua mãe, uma pessoa que você admirava sempre dizia: dinheiro é sujo. As pessoas que têm muito dinheiro costumam não ter caráter. Ah, aquela ali tá vivendo assim porque tá sendo bancada por alguém. Ou, é certeza que tá roubando a empresa, certeza que tá desviando dinheiro. A certeza que faz alguma coisa errada, porque imagina, de onde vem tanto dinheiro, só pode estar fazendo algo de errado. Às vezes você pode ter crescido com isso, e aí quando você se tornou adulta, você pensa, cara, eu não posso ter muito dinheiro de forma inconsciente. É uma crença que te limita, porque senão as pessoas vão pensar que eu sou corrupta, as pessoas vão pensar que, né, eu faço algo de errado, o dinheiro é sujo, de ter muito dinheiro traz algo de ruim que ficou como uma crença, sabe? Ou então, por exemplo, você é muito ciumenta, seu marido, seu namorado, seu ficante, seu boy, seu crush, sei lá, pega o celular e vai no banheiro com o celular, você já pensa que tá acontecendo, você já fica desconfiada, se ele quer sair sozinho, enfim, você é muito ciumenta. Por quê? Pode ser, né, um exemplo também, que durante a sua vida você escutou, homem não presta, eu que escolhi aqui o esmalte. Homem não presta, homem nenhum presta, homem não pode ver um rabo de saia, homem, passou na frente, ele tem que mostrar, tem que provar que ele é macho. Então, aquilo construiu uma crença que fez hoje o seu comportamento o seu comportamento ser um comportamento controlador, muito ciumenta. Por quê? Porque a vida inteira, homem não presta, mulher não presta. Enfim, você viveu experiências, né, que trouxeram também esse padrão de pensamento. Quando isso acontece, quer dizer isso. Então, tudo isso são crenças.
quando eu era criança, na minha adolescência também, enfim, eu acho que na maior parte da minha vida, eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então eu sempre fui uma criança com muita facilidade de aprendizado. Sempre tive muita facilidade. E isso eu tenho até hoje, assim. Eu era do tipo de estudante universitária que nunca estudou para nenhuma prova. Nunca estudei na faculdade, gente, para nenhuma prova. E eu sempre tirei notas boas, eu sempre passei, nunca peguei DP. Na escola também eu nunca estudava para prova. Na faculdade, gente, de pedagogia, eu praticamente nem entrava nas aulas. E eu pegava depois a matéria, lia, ia lá e tirava nota boa. Eu sempre tive muita facilidade de aprendizado. E por conta disso, por essa facilidade e pela praticidade que eu sempre tive, mesmo quando criança, eu sempre escutei muito o quanto eu era boa. Então eu sempre ouvia a imagem das pessoas em volta de mim durante o meu desenvolvimento, do quanto eu era fácil de lidar, do quanto eu era boazinha, do quanto... Enfim, eu não dava trabalho mesmo, sabe? E não tô falando isso como algo muito positivo, não. O que eu quero dizer é que isso criou uma crença dentro de mim de perfeição. Então, eu sempre tive essa coisa da perfeição, de ter que ter as coisas muito perfeitas, de ter esse perfeccionismo muito forte. E isso não é bom, porque me gerou muita, por exemplo, procrastinação, porque o perfeccionismo gera muita procrastinação na gente. Tô dizendo agora assim, né, na vida adulta. E como eu tinha esse padrão, essa mentalidade de não dar trabalho, ser boazinha, resolver as coisas, eu sempre me sobrecarreguei muito e sempre me ferrei muito. Porque eu não gostava, por exemplo, muito de dar minha opinião se aquilo fosse gerar, né, na minha cabeça, na minha mente, aquilo fosse gerar um conflito, né, com outra pessoa. Eu não gostava de desagradar as pessoas. Eu não... enfim, tinham vários aí pensamentos que geravam comportamentos em mim de não pedir ajuda, de não criar conflito, de não dizer não, de me sobrecarregar, de fazer as coisas assim, o mais perfeita possível, e aí isso é quase impossível, então eu acabava fazendo muito menos do que eu tinha capacidade de fazer, porque eu acreditava que eu não seria capaz de atingir a tal perfeição, sabe? Então, essa crença foi muito difícil para eu aceitar, por mais que eu reconheci ela muitos anos atrás, eu demorei um bom tempo para eu aceitar que muito dos comportamentos... Então, por exemplo, às vezes uma coisa que eu poderia ir ali e fazer rapidinho, não. Eu tinha que fazer muito bem feito. Por exemplo, sei lá, vamos pegar uma coisa bem de dia a dia, assim. Limpar a casa. Vou limpar a cozinha, por exemplo. Poxa, eu podia ali lavar a louça, passar um pano ali no fogão, dar uma varridinha, passar um paninho e ó, pronto. Tava ótimo. Não. Eu tinha que deixar tudo impecável. Então, uma coisa que eu faria mais rápido e poderia dar atenção em coisas que eram mais importantes para mim, eu dava atenção a tudo que eu fazia. E tudo com maestria, tudo com perfeição. E aí eu não conseguia dar conta de tudo. E aí eu me sobrecarregava demais. Eu via isso? Via. Eu aceitava isso? Não, porque eu falava, mas gente, eu não posso fazer de qualquer jeito. Não tem como fazer de qualquer jeito. Eu não entendia que o feito era melhor que o perfeito. E conforme você vai tendo aceitação sobre essas crenças que te limitam, você vai desassociando tudo isso, você vai desassociando o pensamento. Então eu parei de associar o pensamento de ser boa em ser perfeita. Então eu sei que eu posso ser muito boa em algo, mas que eu não preciso atingir nenhum tipo de perfeição. Mas eu posso fazer muito bem feito. E desassociando esses pensamentos e se autoconhecendo, você vai começando a agir de acordo com a sua personalidade, da sua parte luz, juntando com a sua sombra. Então, a minha sombra era muito da perfeição, do perfeccionismo. Só que a minha luz era sempre foi muito da praticidade. Eu sou muito prática. Então, junta essas duas coisas. Olha o conflito que dá uma pessoa que é extremamente prática e perfeccionista.
Como é que junta? Então isso gerava muito conflito em mim, comportamental, mental, emocional. Quando eu entendi que eu posso usar minha praticidade para fazer as coisas que eu preciso fazer de uma forma que elas ficam boas, que elas ficam bem feitas, mas que elas não vão ser perfeitas, eu comecei a parar de entrar em conflito, a começar a fazer o que precisa ser feito, da forma que dá para fazer dentro da minha praticidade. Por isso que o primeiro passo para a gente mudar a nossa mentalidade é a gente reconhecer o que realmente nós estamos conflitando, o que realmente está desafiador na sua vida, mas se autorresponsabilizando por isso, né? Qual é o comportamento que você está tendo ou não está tendo que você gostaria de mudar? E sabe, cavocando ali, quais são os pensamentos que você tem? Né? Por quê? É por medo? Eu queria muito fazer X coisa na minha vida, mas eu tenho medo. Da onde vem esse medo? Por que você tem esse medo? Tentar identificar a crença, tentar identificar qual é o padrão do pensamento e aceitar que isso te faz mal. E a partir do momento que você então percebe, aceita e alinha, você vai fazer o quê? Aí você vai pro comportamento. Porque é no comportamento que você vai, de fato, criar uma nova estrutura de pensamento e de realidade. Porque não adianta nada eu saber que eu sou prática, que eu sou perfeccionista e que meu perfeccionismo atrapalha a minha praticidade e isso me traz sofrimento e eu continuar tendo um comportamento de uma pessoa que não consegue fazer o feito e só consegue fazer o perfeito. Então eu tenho que me esforçar aí no meu comportamento. Conforme eu vou fazendo de acordo com a minha luz, né, dando luz a essa sombra, vou tendo comportamentos, ele vai me reforçando que caramba, olha, eu fiz, ficou muito bom, mas eu não precisei ficar aqui me matando até eu ver tudo perfeito, que aí nunca fica, e aí vem a procrastinação, demora. Aí eu tenho a primeira validação, eu começo a mudar a minha estrutura de pensamento, né? Então, eu acho que dinheiro é sujo, que quem tem muito dinheiro, de alguma forma roubou, algo bom não tem ali. Eu tenho essa crença. Aí eu falo, não, mas eu vou pegar esse dinheiro que eu ganhei, em vez de gastar e torrar só para ficar sem dinheiro, eu vou guardar por 1 ano. E aí depois de 1 ano eu vou poder fazer aquela viagem que eu sempre sonhei em fazer. E aí isso se realiza, eu falo, cara, dinheiro não é sujo. Dá pra ter dinheiro, dá pra ganhar dinheiro com honestidade, dá pra ajudar tanta gente com dinheiro, dá pra fazer tantas coisas boas para as pessoas que eu amo, pra mim mesma. Nossa, quantas possibilidades o dinheiro me traz, percebe? Então é no comportamento que eu transformo o meu pensamento, que aí eu mudo minha mentalidade. E conforme a minha mentalidade vai mudando, mais automático vai ficando esse meu comportamento. Então, uma coisa que antes eu precisava me esforçar muito para conseguir não ter. Então, eu vou lavar a louça, por exemplo, né? Então, antes eu precisava me esforçar muito para falar assim, não, se eu vou lavar a louça, então eu só vou lavar a louça, depois eu faço o resto, porque eu tenho outras coisas para fazer. O feito é melhor que o perfeito, o feito é melhor que o perfeito. No começo, você precisa colocar uma energia muito grande para mudar aquele comportamento, que vai mudar o padrão do pensamento, que vai mudar a sua mentalidade, mas depois fica automático. Por exemplo, minha unha. Gente, se fosse antes, eu jamais sentaria aqui e faria a unha assim, ó, sem tirar cutícula, de qualquer jeito. Ó, tá bonitinha. Ó, meus cílios aqui na unha. Tá bonitinha. Falta limpar e outras camadas. Feito, melhor que perfeito.